na vida, em família ou em sociedade, já pode ter passado por rejeição. É um sentimento, é uma ação, é através de uma palavra, de atitudes, que faz com que uma pessoa se sinta rejeitada ou rejeitado. No caso de Jesus Cristo, ele também foi rejeitado pelo amor que ele ensinava, por ele fazer-se ou tentar fazer-se entendido por aqueles que pareciam deixar a cegueira tomar lugar por conta da religiosidade. Mas chega um momento onde, em uma conversação, em um diálogo, onde Pedro ele se coloca diante da multidão, diante das pessoas, diante de Jesus, fala que Jesus Cristo, lá a partir do verso 13, diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns disseram João Batista, outros disseram Jeremias ou um dos profetas. Mas aí Jesus ele é direto, ele faz uma pergunta direta. Disse-lhes ele então: e vós, quem dizeis que eu sou? Ora, Jesus andava com eles o tempo todo. E aí ele pergunta, faz uma indagação direta. E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo, disse-lhe então: feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo estava aqui a ensinar os discípulos e aqueles que estavam ao redor dele. Porém, é importante conversarmos hoje sobre esse texto sagrado, porque Jesus Cristo é a pedra fundamental. Ele é sim, essa declaração não está dizendo que Pedro é a pedra fundamental ou sobre ele será edificada a igreja, mas sim que Jesus Cristo, ele sim é que é a pedra fundamental e é sobre a centralidade nele que a igreja, que as vidas, o corpo de Cristo é edificado. Quando ele diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Pedro aqui significa, e literalmente a palavra Pedro significa fragmento de rocha. Quando ele diz, quando o próprio Pedro, ele dá a resposta que vai derrubar duas vertentes teológicas que vão dizer que é Pedro, mas aqui o próprio Pedro dá a orientação e a resposta quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em seguida, o próprio Senhor Jesus diz que também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual a pedra? Qual pedra? Aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é Jesus, só prometeu edificar a sua igreja após essa presente declaração. Porque lá em 1 Coríntios 3,11, a gente vai aprender quando Paulo diz assim: porque ninguém pode, olha, 1 Coríntios 3,11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento já está posto e o fundamento é Jesus Cristo. E lá em 1 Pedro 2,4, o apóstolo Pedro continua apontando para Cristo como a pedra fundamental da igreja, dizendo: chegai-vos para ele. Ele é a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita, e preciosa. Então Jesus Cristo
é a pedra eleita e preciosa. O fundamento da igreja, o fundamento da história da humanidade, o fundamento da igreja primitiva, da igreja pós-moderna, onde quer que estiver uma igreja que fale sobre Jesus Cristo, o fundamento está no próprio Jesus Cristo, a pedra de esquina, a pedra fundamental, o fundamento, a centralidade que nos faz crer no amor de Deus, na graça dele, no perdão, nas consolações do Espírito Santo, no fortalecimento que vem da presença dele. Então, vários escritores sagrados vão, além de Jesus, quando ele fala, vão se referir a uma pedra que os construtores haviam rejeitado, a qual veio a se tornar então a principal pedra angular. Tanto em Salmo 118, o 22 fala isso, Mateus 21, 42, 1 Pedro 2, de 7 a 8 também vai falar isso. Pois olha só, a pedra aqui que está sendo falada o tempo todo, do Antigo ao Novo, é Jesus Cristo, não é Pedro. Aqui é uma declaração para falar dessa história. Então, assim, desse contexto. Então, eu queria trazer para nossa reflexão que a rejeição é algo já pertencente às relações interpessoais do povo, da humanidade. Com Jesus Cristo não foi diferente, ele também foi rejeitado. Mas ele tinha uma missão. E a missão dele foi cumprida também, superando as rejeições das pessoas que não acreditavam no amor de Deus e nem ele enviar o próprio Filho para ensinar esse amor, para morrer pela humanidade, para ser crucificado, mas vencer a morte e ressuscitar. Então, o que a gente aprende para entender um pouco melhor sobre essa questão da pedra? Olha, conta a história que os rabinos, as pedras que eles usavam nas construções ou na construção do Templo de Salomão já vinham sendo cortadas sob medida das montanhas. Já vinham desde as montanhas cortadas sob medidas para o Templo de Salomão. Isso está lá em 1 Reis 6, 7. Porém, entre essas pedras que vinham das montanhas, apareceu uma com medida diferente. E por isso ela foi rejeitada pelos homens que construíam o templo de Salomão. Então, todavia, ao terminar, conta toda essa história dentro desse contexto, que ao terminar o templo, todavia, quando eles foram encaixar todas as pedras, ficou uma brecha na esquina, onde acontecia a junção das duas paredes principais do edifício. Então, alguém se lembrou daquela pedra da medida anormal, diferente, que os construtores haviam rejeitado. E ao colocá-la sobre a brecha existente nas duas paredes, o que aconteceu? A pedra rejeitada se encaixou perfeitamente e veio a se tornar a principal pedra de esquina. Assim aconteceu com a humanidade e veio a se tornar também Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Aí o profeta Isaías vai falar também, né? Portanto, assim diz o Senhor, Isaías 28:16 vai dizer assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada. Uma pedra que já está pronta, uma pedra preciosa de esquina. Também fala a mesma expressão, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Em Efésios 2:20 vai repetir. Paulo vai dizer assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor.
Resumindo, a igreja sempre foi, está sendo e sempre será edificada sobre Jesus Cristo, que é a pedra angular, a pedra eleita, a pedra preciosa, a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra de Israel, a rocha eterna, a rocha da nossa salvação. É, inclusive, pedra de tropeço para aqueles que são incrédulos. E é uma pedra, ou é a pedra espiritual para os que creem em Deus e no seu plano maravilhoso. Por que eu quero falar sobre isso hoje? Eu quero lembrar que como Jesus Cristo foi rejeitado, mas não parou de cumprir a missão dele, e ele cumpriu a missão dele, vai estar cumprindo a missão dele, sendo a pedra principal de esquina, a eleita, a preciosa, e edifica a igreja, e edifica todo aquela pessoa, eu, você, todos que acreditam em Deus. Nós somos edificados pelos ensinamentos de Jesus Cristo, pela orientação de perdoar, de amar, de aceitar. E você e eu, assim como Jesus Cristo, também passamos por etapas de rejeição. Mas assim como Jesus Cristo, eu quero te convidar a lembrar, você não vai parar de cumprir a sua missão, de viver o propósito de vida que é dado por Deus para você e para mim. Você pode tirar da sua vida várias vozes que tentaram te magoar, te rejeitar, te fazer parar. Vozes que foram oposição ao que você estava trabalhando, construindo, cuidando, organizando. Mas assim como Jesus, você e eu somos lembrados a entender que também somos como essa pedra de esquina, que mesmo sendo cada um diferente, nós nos encaixamos para unir edifícios, para unir edificações, para unir paredes, unir templos, unir projetos, unir edificações na sociedade, na família, na igreja, no ambiente laboral. Você é uma pedra diferente, de esquina, que encaixa na brecha certa, no ambiente certo, conectando e fortalecendo, concluindo edificações. Então não pare a sua missão. Não pare de trabalhar, não pare de cuidar, não pare de honrar, não pare de perdoar, não pare de continuar seu ministério, não pare de continuar cuidando da sua esposa, do seu marido, da sua filha, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, da sua família. Não pare, porque você está conectando histórias, tempos, paredes, edifícios, casas de proteção, templos que protegem. Sabe, você é a igreja, eu sou a igreja. Nós temos, quando a gente crê em Deus, nós representamos o corpo dele nessa terra, cumprindo missão. Então, não tenha medo de ser a rejeitada ou o rejeitado por construtores. Não construtores no sentido literal da palavra, mas por quem está construindo algo e por algum motivo ou por estar distante do ensinamento de Deus, como era o caso desses fariseus, desses aqui estudiosos que estavam o tempo todo indagando Jesus, sem entender a missão dele, sem entender quem ele era e para que ele tinha vindo. Então, às vezes tem esse tipo de ação na sua vida, mas eu quero te dizer que você é uma pedra preciosa, eleita para uma missão. Inclusive, o próprio Senhor Jesus nos chama de geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, o povo exclusivo dele. Qual é o teu propósito? Não para. O que você tem foi Deus que lhe deu. Permanece, persevera, vai compondo essas brechas que é você, com sua voz, com seu trabalho, com a sua unção, com seu amor, com seu perdão, com sua fortaleza, o fortalecimento que vem de Deus, de dentro de você. Não para, porque Jesus estava sendo rejeitado. Jesus também padecia de muitas dores
Inclusive até na última missão, na missão final, quando ele estava para ir à cruz, ele ainda pergunta para o pai: Pai, se possível, passai de mim esse cálice, porque era doloroso. Ele sabia que iria levar a dor de toda a humanidade. Você passa por situações dolorosas, mas é só mais uma etapa para superar e viver aquilo que Deus tem como propósito na sua vida, na sua história, no seu testemunho, no seu exemplo, na sua permanência, na sua perseverança. Não se preocupe com a rejeição. Não se preocupe com os construtores, aqui entre aspas, aquele no sentido, não no sentido literal, mas metafórico, quem constrói coisas e às vezes não te aceita no meio da história, no meio do projeto, no meio de uma situação, no meio de um trabalho, no meio da parentela. Não se importa com isso. Se você está conectado com o seu propósito de vida, se é a sua missão maternal, paternal, se é a sua missão laboral, se é a sua missão como um cidadão que cuida, que honra, que continua vivendo a verdade, cumprindo com seus deveres, pagando os seus impostos, então continua, persevera. Você é uma pedra preciosa. E assim como Jesus, nós também vamos conseguir. Vamos conseguir viver o nosso propósito e não precisamos nos preocupar com os construtores que rejeitam. Nós precisamos fazer como Pedro: Tu és o Cristo. E sobre a minha história, sobre esta casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre tudo que eu tenho, eu edificarei. Eu edificarei. Eu reconheço que Tu és Cristo. E é em Ti, Jesus, que eu edificarei a minha história, a minha vida, tudo que sou e tenho. Edifique a sua história, a sua vida, com a presença de Jesus Cristo. Vale a pena esperar, viver, obedecer. E como Jesus, vale a pena superar as rejeições. E assim, conquistar as superações e, é claro, as conquistas de sermos perseverantes, permanecermos literalmente como pedras preciosas, pedras de esquina, pedras que se moldam ou se tem como referência Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador, como amigo, como aquele que intercede por nós diante do Pai e deixou conosco o Espírito Santo em você e em mim para nos consolar, nos capacitar e orar por nós com gemidos inexprimíveis. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Nós temos um Pai, um Deus Pai, que está vendo o que está colaborando com a nossa missão e o que está tentando atrapalhar a nossa missão. Então permaneça e deixe que com os construtores que rejeitam, o Pai cuida e organiza e liberta e nos liberta para a gente prosseguir vivendo o nosso propósito de vida. Alegre-se no Senhor. A pedra principal, Jesus Cristo, se conecta na sua história, na edificação da sua vida e de tudo que você tem. Quando Ele nos conecta, quando nós somos conectados nele, dá tudo certo, as coisas fluem. Que Deus possa desembaraçar aquilo que você tem construído, aquilo que eu tenho construído. Mas é claro, Ele como sendo a pedra principal que conecta todas as nossas edificações, todas as nossas paredes, todas as nossas construções. E é claro que nós possamos ser esta pedra preciosa, que inspirados no Senhor Jesus, também possamos completar grandes e maravilhosas construções, projetos, sabe, sonhos, tudo aquilo que a gente tenha colocado à mão possa prosperar. Não retroceda, avance em obediência, em determinação, em perseverança. E lembre, é Jesus Cristo a centralidade da nossa esperança. É Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não volta atrás, Ele sempre estará conosco. Ele não é aquele que hoje está do nosso lado, amanhã se volta contra nós. E assim fica mudando de estação em estação. Jesus Cristo não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tome posse dessa palavra e lembre, faça como Pedro, reconheça, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse aqui, Senhor Jesus,
eis-me aqui, eu quero o Senhor como a minha referência e eu confio, o Senhor venceu, então eu também já venci com Cristo. Que Deus te abençoe e te alegre. Se apegue a Jesus